Então, esta é a comissão de inquérito, a Comissão Cidadã de Inquérito número 49. E hoje nós vamos falar sobre o efeito bumerangue do julgamento do Bolsonaro no TSE. Por que bumerangue? Porque tudo que vai pode voltar, né? E aí você joga para frente e o negócio volta para você. Então, o Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade, né, a ficar inelegível, por criticar, né, o sistema eleitoral. E eu vou contar para vocês que eu vou trazer aqui, né, o depoimento de três ministros criticando o sistema eleitoral brasileiro, falando de fraude. E olha, não é qualquer ministro. Um é o ministro da Justiça, Flávio Dino. O outro é o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E o outro é o ministro Gilmar Mendes, da Suprema Corte. Três ministros, todos três criticando sistematicamente o sistema eleitoral, a fragilidade do sistema eleitoral. Olha que coisa grave. Três ministros. Já pode até pedir música no Fantástico, concorda? Então, vamos lá. Vamos aos 3 gols, né? 3-0 para a justiça brasileira. Mas vamos ver a fala dele, que é muito peculiar e que é muito apropriada para esse momento. Vamos lá, vocês vão entender o que eu quero dizer. Fala aí, Gilmar. Acirradíssima. E que já se pronunciava acirrada antes mesmo do seu início. Eu não cometo nenhuma imprecisão ao lembrar aqui, estou lembrando de cabeça, mas eu fui agora à internet, uma declaração da candidata agora eleita presidente Dilma. Veja aí, as palavras têm força. E diz que a gente faz o diabo quando dá eleição. A gente pode entender essa expressão de várias formas. Mas fazer o diabo tem uma carga figurativa muito grande. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? Veja a responsabilidade, inclusive, de pessoas que ficam a falar bobagem, inclusive em campanha eleitoral. O peso que isso tem no imaginário das pessoas. O que significa fazer o diabo na eleição? E nós que temos a missão, presidente, de evitar abusos de poder político e de poder econômico, a despeito do discurso da Procuradoria, que deve deixar o processo correr. Não, tem que haver freios. Ou essa declaração de 26/10/2014 do ex-presidente Lula na presença da candidata. Eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a sua reeleição, a reeleição de Dilma. Repito. E veja o impacto disso na cabeça dos eleitores. Cada vez mais nós temos que chamar as coisas pelo nome. Nós temos sido muito tolerantes com muitas pessoas. Nós temos aceito em nome de uma certa imunidade. Mas veja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer: eu sou capaz de fraudar uma eleição? 1-0. Então, o Gilmar Mendes cita a fala do presidente Lula, que é outro que está atacando o processo eleitoral. Eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a reeleição da Dilma. A reeleição da Dilma. E aí ele falou no começo, olha, antecipadamente, antes de qualquer pesquisa eleitoral, eles já anunciam que vai ser uma disputa acirrada. A disputa do Aécio foi acirrada,
a disputa do Bolsonaro foi acirrada, né? A gente quer entender esse acirrado. Vamos tentar entender. Então vamos lá para o segundo gol. Agora, do ministro da Justiça, do presidente Lula, Flávio Dino. E perceba uma coisa, o Flávio Dino não só vai criticar a eleição, como ele vai admitir que ele foi vítima de fraude eleitoral. Olha só, ele admite a fraude. Ele não fala que existe a possibilidade de fraude, nem a possibilidade. Ele fala, eu fui vítima do processo. Eu perdi uma eleição na fraude. Olha só. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro? Que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir, pelo menos, o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei. Gol! 2-0 para a Justiça Eleitoral. Olha que ele começou a falar do mesário. Ou seja, há muito tempo atrás, ele disse que perdeu a eleição por causa de fraude. Depois ele vem e fala do mesário, aquilo que a gente vem falando. Agora, preste atenção, o Flávio Dino conhece esse sistema do mesário. Ele falou, depois das 17 horas, o mesário vai lá, consulta, né, quem não votou, está lá o título eleitoral no caderno, ele digita o título eleitoral e vota quantas vezes ele quiser, inclusive no lugar de quem morreu. O Dino falou isso, o ministro da Justiça falou isso. Será que é por isso que o ministro da Justiça, Flávio Dino, reuniu com o rapaz lá da rede, né, o Randolph, mais o deputado federal de Minas Gerais, Reginaldo Lopes, mais o advogado Caicai, que é o advogado do presidente Lula aí, né? E foi lá procurar o TSE para fazer aquela coisa de liberar transporte gratuito para o eleitor no segundo turno. E depois, né, a Polícia Federal faz aquelas blitz todas lá no Nordeste, principalmente no Nordeste, para diminuir a presença do eleitor, para dar mais margem para a manobra do mesário? Será que isso tudo foi planejado? Porque o Dino acabou de falar, ele conhece o sistema. Então aquele negócio de falar, se criticar a urna eletrônica é crime eleitoral, quantos vídeos meus foram derrubados por causa disso? Entendeu? Quantos canais foram derrubados por causa disso no YouTube, nas redes sociais? Então eles agora vêm escancar essa verdade para a gente. E ainda caça a elegibilidade do Bolsonaro por chamar a atenção para isso. Quer dizer que isso era um segredo que só podia ficar entre vocês, ministros? A população não podia saber desses segredos, ministros? Era essa a problemática? Por isso que era crime discutir o processo eleitoral? Por isso que era antidemocrático discutir o processo eleitoral? Para poder não deixar que a sociedade saiba como que a coisa acontece? Vamos para o terceiro gol. Agora, o ministro do TSE, Alexandre de Moraes. O homem que conduz o processo eleitoral, que conduziu o processo eleitoral
e que cassou a elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro por criticar o sistema eleitoral. E foi sendo aperfeiçoado. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia. Mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte: o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. É problema do mesário. Então é você falando do mesário, é o ministro da Justiça, Flávio Dino, falando do mesário, é o Gilmar Mendes falando que o PT é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar uma eleição, do Arco da Velha. Então ninguém pode saber, né? Vai falando, vai vendo. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí, é uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho. Porque daí, com 2 votos em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. E a crítica é sempre boa, desde que venha com fundamentos. Então, antes de entrar com os fundamentos, que a Comissão Cidadã de Inquérito vai fundamentar essa crítica, eu quero dizer para vocês continuarem assistindo, porque depois da fundamentação, nós vamos fazer umas análises de gráficos e vocês vão acompanhar aqui pela primeira vez. Vamos lá. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Outro ponto direto, urnas eletrônicas. Desde 96 a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. Nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Em muitas urnas, os votos após 17 horas ultrapassam os 50% do total de votos. Registram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos
entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe quem não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. É um erro. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar? Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não acontecer. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá! Vamos parar de lamentar. Antes de chegar nisso aí que eu vou mostrar para vocês agora, que é muito interessante, né? Que são alguns gráficos, vocês vão ficar mais impressionado ainda. Porque, olha, todo mundo aí, tirando o Gilmar Mendes, né, que chamou atenção para o fato, mas, ó, o ministro da Justiça falou do mesário, o presidente do TSE falou do mesário, o deputado federal, lá na Comissão de Audiência Pública sobre processo eleitoral, falou do mesário. Então tá. Então, se já é comum consenso que o mesário pode fazer a merda que ele faz, a gente vai ver como é que isso se processa, né? Vamos ver, depois das 17 horas, como é que é o comportamento, né, do processo eleitoral, porque 17 horas, fecham as urnas, tira o pendrive, coloca no sistema, manda para a central e computa os votos. Pronto. Quem é presidente? Fulano de tal. Morreu. Não é simples? É computação. É computação. É informática. Não tem que ficar contando voto por voto. Isso não existe mais. Então vamos lá. Eu peguei umas informações aqui que é muito importante. Vamos avaliar essa informação aqui. Ó. Percebe aí, ó. Bolsonaro teve mais de 50% dos votos válidos por 1 hora e 15 minutos durante a apuração. Isso no segundo turno, no primeiro turno das eleições para presidente em 2018, na primeira eleição do Bolsonaro. No primeiro turno, ele ficou na frente, com mais de 50% dos votos, 1 hora e 15 minutos após as 17 horas. Dali para frente, o mesário estava trabalhando. Entendeu? Porque tinha que julgar para baixo de 50%, para ter segundo turno, para ver se no segundo turno né, o Haddad tinha chance de, com o trabalho dos mesários, né, porque aí ficou só 2, pau a pau, polarizou, pronto, aí fica mais fácil, né? Mas veja bem o que aconteceu. O Bolsonaro disse que tem um inquérito sobre isso em andamento, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha que coisa curiosa. Isso não é eu que falo, não. Isso está no G1. Aqui está a evolução dos votos, tá certo? Bolsonaro começa lá na frente. Oh, vocês não estão vendo, né? Desculpa aí. Vamos lá. Aqui está a evolução dos votos. Bolsonaro começa lá na frente, né, com 53%. O Haddad começa lá embaixo com 12%. Aí, às 17 horas. Então vamos supor que o mesário comece a trabalhar. Aí ele vai puxando um voto para o Haddad. Aí o Haddad sobe, vai para 24%, né? Coitado dos outros 3 candidatos lá, né? Que era o Geraldo Alckmin, né? O Ciro Gomes e tinha mais um lá que eu não sei quem que era. Então, os dois foram, né, achatados. Por quê? Porque o Haddad foi pegando os votos né, do pessoal que não votou, que o mesário foi trabalhando. Né? É o que diz o Alexandre de Moraes, é o que diz
o ministro da Justiça, Flávio Dino. Não sou eu que estou dizendo. E agora, olha aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo está falando. A apuração teve fim às 21h18 da segunda-feira. As urnas ficaram com o mesário durante mais de 24 horas para tentar tirar os 50% do Bolsonaro, para ele não ganhar no primeiro turno. O Alexandre de Moraes fala, não, 17 horas fecha, nós temos a eleição e que em 3 horas nós temos o resultado de quem ganhou. Foram 24 horas, 17, 18, 19, 20, 21. Foram 28 horas com as urnas abertas na mão dos mesários no primeiro turno para tirar os 50% do Bolsonaro. Aí nós vamos ver aqui, ó. Isso aqui, ó. Espera aí que vocês vão ver aqui. Espera aí. Vou colocar aqui no começo. Vamos aqui, vou estar no começo. Apuração voto a voto. Tabela mostra a evolução do Bolsonaro e Haddad por minuto a minuto. Vou soltar aqui, gente. Vai olhando, ó, 17 horas. Quando está azul, o Bolsonaro está com mais de 50%. Aí vai os mesários, entendeu? Ó, subiu de novo. Olha lá, 50%, 17 horas. Ó, 17 horas, Bolsonaro na frente. Vai dar 16 horas, ó, 16 horas, Bolsonaro na frente. 16 horas e 20 minutos, 16 horas e 23 minutos, Bolsonaro na frente. Quer dizer, com 50%. Aí eles conseguiram baixar para 49%. Aí eles tentaram subir, foram subindo, 18 horas, 19 horas, né? 19 horas. Aí você vai vendo, olha lá, 19 horas e o pessoal trabalhando, os mesários trabalhando. 21 horas, o mesário trabalhando. Vamos lá, vai vendo. 21 horas e o mesário trabalhando. Vai vendo. Olha aí, ó. 23 horas, o mesário trabalhando. 22 horas, ó, 23 horas, 0 hora, ó, já virou a madrugada. E as urnas ainda estão com os mesários. E os votos estão mandando, olha só. 1h da madrugada, nego mandando um voto, mandando urna, né? Fechando a urna depois. Olha lá, ó, 21h18 da segunda-feira. Fala sério. Hein, gente? Ainda tem mais. Mas antes de eu soltar, eu quero falar para vocês que quem está falando aqui é João Paulo Guimarães, direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Eu falo de Minas Gerais, estado de espírito. E a gente está nesse projeto aí, ó, já é o vídeo 49 da Comissão Cidadã de Inquérito. A nossa proposta é chegar à verdade, né? Elucidar esse problema, que isso aí é um problema muito sério, né? Que está mantendo o país dividido, está causando uma ferida, uma fissura no tecido social. Isso é muito grave, porque fraudar a eleição é uma coisa muito séria, né? E você não tem democracia assim, né? Não existe democracia desse jeito. Então, o nosso papel aqui é investigar. E antidemocrático é não investigar. Depois da fala desses 3 ministros, do grau de importância que eles têm, um é ministro da Justiça, o outro é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o outro é ministro da Suprema Corte, todos 3 admitindo essa possibilidade de fraude nesse sistema fragilizado que estamos aí. Então, gente, se realmente é isso aí, o nosso Senado está comprado. Quer dizer, como diz, né? Nós perdemos o controle do Senado, porque quando você vota para presidente, é a mesma coisa. Senador é majoritário. Pá, essa casa ali, ó, pá. Deputado que tem aquele monte, né? A esparrama, fica difícil você avaliar. Mas senador não. Pá. Vota casado. Pá. Então, muitos senadores que estão ali foram beneficiados, talvez, pela mão do mesário. Por isso que a população não consegue ter maioria no Senado. A população, né? A maioria da população brasileira não consegue ter maioria no Senado, né?
Por quê? Porque está aí a resposta, né? Agora vamos avançar aqui, ó, nesse outro gráfico aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Espera aí, não é esse não. Esse aqui, ó. Olha aqui. Aí já é no segundo turno. Não, no primeiro turno, tá certo? Se vocês repararem, isso aqui parece aquele negócio de laboratório, né? Só que deitado, né? Esse negócio de pôr... você põe uma flor ali, né? Não parece aquele negócio deitado? Pois é. Então, você imagina o seguinte. Como que acabam as eleições? O que acontece? Como é eletrônico, né? Cada região, né? Cada cidade manda da sua... Isso não vai para uma central maior. Por exemplo, Minas Gerais, né? Eu votei em São João del Rei. Aí eu mando para Belo Horizonte manda para lá, né? Quer dizer, a coisa vai rapidinho. De cada cidade pode mandar direto para o TSE. E aí vai terminando, vai mandando. Então não quer dizer que, por exemplo, chegou uma urna do Nordeste, agora chegou uma do Sul, chegou uma de Belo Horizonte, chegou uma de São José do Rio Preto, chegou uma lá de Natal, chegou uma lá da Amazônia. Quer dizer, vai chegando. À medida que eles vão terminando, eles vão mandando. Entendeu? Não tem esse negócio. Agora chegou as urnas só do Nordeste, agora chegou as urnas só do lugar. Quando acontece isso, entendeu? É porque uma região está segurando as urnas para fazer alguma coisa errada. E aí você percebe que no começo, acabou às 17 horas, quem terminou direitinho, quem fez o serviço o dever de casa certinho, o mesário que trabalhou certinho, ele manda a urna dele, tá certo? Então, quando chega lá, aí vai apurar, o que acontece? Bolsonaro está lá na frente. E o Haddad está onde? Está lá embaixo. Às medidas que vai passando o tempo, que as urnas que vão chegando depois, aí já pode ter uma ação do mesário. E aí justifica, por exemplo, né, a ascensão do Lula e a queda, né, do Bolsonaro. Não que o Bolsonaro esteja caindo no número, mas é que o Haddad vai ganhando voto depois das 17 horas e vai diminuindo a diferença entre eles. Aí depois, olha lá, quase 3 horas depois, né, onde que está aquela reta preta ali, aí passa. Entendeu? Vamos avaliando aqui, ó. Vamos pegar mais um gráfico aqui, ó, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha aqui. Esse aqui, ó, o Lula e o Bolsonaro, tá? Isso aqui, ó, é o estado de Minas. Essa é a evolução. Olha lá, ó. Lula com 50,9%, quer dizer, menos de 1%. Bolsonaro com 49,1%. Então, a diferença não é de 1%. Ali deu uma diferença de menos de 1%. Tá certo? Então, é fração. É 0,1. Não é nem 1%. É 0,1. O que acontece? O Bolsonaro começou lá na frente, né? Às 17 horas, aí pronto. Como diz o Flávio Dino, vem a ação do mesário, vai levantando o Lula, né? Até ultrapassar. Depois que ultrapassa, o que acontece? Já não tem tantas urnas na praça, mas é preciso aumentar essa vantagem. Aí, demora para aumentar o quê? 20 milhões de votos, 2 milhões de votos, 1,5 milhão de votos, entendeu? Porque tem poucas urnas. Aí, quanto mais vai passando o tempo, menos urnas, né, disponível, e aí a alteração ali vai diminuindo também, né? Por isso que dá esse X aí esquisito. E isso não é uma coisa só da eleição do Lula, né, com Bolsonaro no primeiro, no segundo turno, não. Olha a eleição do Aécio. O Aécio, então, coitado, foi mais vítima ainda, porque o Aécio começou com 67,7%, né? E a Dilma com 32%, isso às 17 horas e 5 minutos. Entendeu? Com 5 minutos já tinha uma tendência. Olha, o mesário que fez o serviço direitinho, que fez o dever de casa, ele terminou, fechou a urna, mandou os dados, tá certo? Então, o que era o padrão? Aécio com 67, né? A Dilma com 17. Mas foi segurando a urna, né? O pessoal foi segurando a urna. Então,
pode ter havido aí a ação do mesário. E aí vai derrubando. Às 19 horas e 32 minutos, a Dilma passa o Aécio. Entendeu? Ou seja, 19 horas e 32 você tem 17, 18, 19 e 32. 2 horas e meia a urna aberta na mão do mesário. 2 mesários, não é? E olha que depois, percebe, foi acabar 21 horas e 13 minutos. Não, como é que é? É isso mesmo, né? 21 horas e 13 minutos. Isso aí. 21 horas e 13 minutos. Estou com dificuldade de ver aqui. Acho que é isso. 21 horas e 13 minutos. Aí o que acontece? Não consegue subir. Não vai subindo. Entendeu? Aí mantém um parâmetro. Fala assim, ó, a gente tem que manter uma vantagem. Tem que manter uma vantagem. Tem que manter uma vantagem. Olha lá, 48 para 51. Conseguiu manter uma vantagem. 48, 59, 50, 51. De 3%. Quer dizer, para fazer esses 3% de diferença, gastou mais do tempo do que gastou para ultrapassar. Porque quando ultrapassa, já tinha menos urnas disponíveis. E essas poucas urnas foram usadas para aumentar essa diferença, para não dar margem, né, para especulação. Então, avaliando em cima da fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, e da fala do ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, a gente chega a essa, né, suspeita de que essa ação do mesário, que tanto eles falaram que pode acontecer, né, a gente consegue ver esse comportamento através dos gráficos. Tá certo? Então, dito isso, você que chegou até aqui e que entendeu o que nós estamos fazendo, que a ideia, né, é colocar o Brasil no lugar certo, que é trazer a democracia de volta, porque eu não acredito, né, que se você tem uma eleição que se comporta desse jeito, você pode chamar isso de uma democracia, tá certo? Você não concorda comigo? E olha, se for realmente, se isso que nós estamos avaliando aqui, investigando, se concretiza, não é? A gente pode chegar a uma conclusão, né? Uma hipótese, pode levantar uma hipótese de que todas as eleições presidenciais que foram feitas com a urna eletrônica a partir do momento, né, da chegada da urna eletrônica, né, a gente pode colocar sob suspeita, né, tudo que aconteceu. Inclusive, a questão do Bolsonaro podia ter ganho no primeiro turno. Olha, seguraram durante 28 horas as urnas para poder não deixar o Bolsonaro ficar com 50% dos votos. Agora, isso é um absurdo. Se é dado eletrônico, fechou a urna, pega o pendrive e manda. Quando que eu gasto 28 horas para mandar uma mensagem de WhatsApp para você? Se eu for mandar um vídeo, que é um arquivo muito mais pesado, eu não gasto 4 minutos para mandar isso para você. Às vezes, nem isso. 30 segundos eu gasto para mandar um vídeo pesado para você, que é menos que um arquivo de dados, que é números, que é dados, que é coisa... Não tem 1 mega, se for ver. Não tem nem 500K kbytes, entendeu? Para quem entende. Então, gente, isso é muito sério, sabe? E aí eu penso o seguinte, se o PT não tem esse respeito, né, pelo processo eleitoral do jeito que a gente imagina, porque pelo que nós estamos vendo aí, o negócio é bem pesado, né? Se for isso aí, o jogo é bem pesado. Então, o Lula chegou agora no 3º mandato, ganhou essa eleição, né, nessas polêmicas todas que estão sendo colocadas aí, e ele já está numa idade avançada, e a gente entende que o PT não tem um outro nome que substitua o Lula, e a gente entende que a sociedade já tem uma noção clara do que aconteceu no processo eleitoral. Então nós estamos fazendo essa comissão cidadã de inquérito, que é para justamente a gente aprofundar essas investigações, porque ano que vem tem eleição, daqui 1 ano e meio, né, nós temos a eleição. Não, menos de 1 ano e meio, nós vamos estar de novo, né, de volta às urnas. Então, a comissão cidadã de inquérito, ela tem essa preocupação
né, para garantir a democracia. E eles sabendo disso, que a gente sabe como é que funciona o sistema eleitoral, como é que funciona a urna eleitoral, como é que eles fizeram para tirar o Bolsonaro da jogada, né, sendo que eles mesmos reconhecem que esse negócio, esse problema. Ou seja, ou eles impõem, né, um golpe e uma ditadura agora, ou eles vão perder o poder. Porque não justifica. Entendeu? Eles acharem que vão ganhar no voto de novo, depois dessas cagadas todas. Porque, olha, o Aécio descobriu, mas não conseguiu provar. Então, o trauma já vem de outras eleições. E isso só vai aumentando. Isso vai criando uma instabilidade social, uma instabilidade política, uma instabilidade jurídica. Vai fragilizando as nossas instituições. Entendeu? Porque a gente vai fazendo o errado. Então a gente inverte valores. O errado é que é o certo e o certo fica errado. Então nós estamos com os valores invertidos por causa disso. Porque quando você tem uma eleição e a minoria que ganha, então, se a minoria que ganha, é porque está invertido. Tá certo? E olha, se você chegou até aqui e entende esse trabalho nosso e conseguiu ver esse vídeo, porque parabéns, né? Hoje a censura está tentando tirar essa verdade de você de tudo quanto é jeito. Então, faça aí um download desse arquivo, descubra como é que você possa fazer, guarde isso aí no pendrive ou no seu computador, porque a verdade nesse país é um luxo para poucos. Tá? Se você teve o privilégio de ver isso, dá um jeito de guardar esse arquivo, porque para eles derrubar isso aí não custa nada. Entendeu? Porque a verdade dói. E a verdade nua e crua é feia. Tá certo? E o mais importante, esse trabalho é um trabalho independente, é um trabalho cidadão. E eu estou aqui me debruçando sobre isso, por conta disso. E você, se acha que isso é importante, não deixe de contribuir com o nosso projeto. Aí está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Se você não trabalha com Pix, quiser mandar na conta poupança, eu tenho uma conta poupança na Caixa Econômica Federal, o número é 31 88808, agência 0151, o CPF é 248-179-106-15. Eu sou João Paulo, mas lá está João Batista Guimarães, que é meu nome de batismo. João Paulo é meu nome, né, de mídia. Então, eu conto com vocês, porque, gente, o que você gastar com a CCI agora é o melhor investimento que você vai fazer. Porque se a gente não avançar nisso, você vai perder muito. Você já está perdendo muito. E para mim poder ficar por conta disso, a gente só tem 1 ano e poucos meses para virar isso aí. E a gente precisa avançar. Não podemos deixar barato. Tá certo? Então, fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora te cubra com toda a proteção. Tá certo? Um abraço e até a próxima.